O caminho de volta, o milagre que salvou Alessandro. Alessandro tinha 38 anos quando percebeu que estava perdendo tudo. Não era uma perda gradual, daquelas que a gente vai se acostumando, era um desmoronamento rápido, como um prédio que desaba sem aviso. Ele era diácono na Congregação Cristã no Brasil, uma posição que sempre levou com seriedade, mas que, nos últimos 2 anos, tinha se tornado uma máscara. Por fora, era o irmão dedicado, que ajudava nos cultos, visitava os doentes e até dirigia as reuniões quando o ancião pedia. Por dentro, era um homem dividido, consumido por um pecado que o envergonhava profundamente. Ele frequentava motéis com uma mulher casada, uma colega de trabalho que, como ele, também se dizia cristã. Tudo começou com mensagens inocentes, depois encontros acidentais no trabalho, até que um dia, sem perceber como havia chegado tão longe, Alessandro se viu traindo não só a esposa, mas a Deus e a igreja que amava. Ele sabia que estava errado. Todas as noites, depois de mentir para a esposa sobre onde esteve, ele chorava no banho, implorando a Deus por perdão, prometendo que seria a última vez. Mas no dia seguinte, a tentação voltava, mais forte do que a culpa. Até que um dia, o peso se tornou insuportável. Ele começou a ter crises de ansiedade tão fortes que chegava a tremer nas reuniões. Certas vezes, enquanto os irmãos cantavam os hinos sem instrumentos, daqueles cânticos simples e profundos que sempre o emocionaram, ele sentia o coração acelerar, como se Deus estivesse olhando diretamente para ele, e ele não aguentasse mais aquele olhar. Uma noite, depois de mais uma traição, Alessandro chegou em casa e encontrou a esposa, Mônica, chorando na sala. Ela não sabia do adultério, mas sentia que algo estava errado. Alessandro, o que está acontecendo com você? Ela perguntou, com os olhos vermelhos. Você não é mais o mesmo. Não sorri, não ora comigo como antes. Eu tenho medo de estar perdendo você. Aquelas palavras foram como uma faca. Ele quase confessou tudo ali, mas o medo paralisou. Em vez disso, abraçou-a e prometeu que tudo ficaria bem. Mas naquela noite, ele não dormiu. Pela primeira vez, teve medo não só de ser descoberto, mas de perder a salvação. Lembrou-se das palavras do ancião José, um homem sério e cheio do Espírito Santo, que certa vez disse: Meus irmãos, o pecado é como um veneno, no começo, a gente nem sente o gosto, mas quando percebe, já está morrendo por dentro. No domingo seguinte, Alessandro foi ao culto com um peso no peito que quase não o deixava respirar. A Congregação Cristã no Brasil sempre foi um lugar de refúgio para ele, com sua simplicidade que falava ao coração. Não havia instrumentos, nem shows, nem palmas, apenas irmãos e irmãs, vestidos com modéstia, cantando de coração os hinos que falavam de arrependimento, de graça, de um Deus que perdoa. Aquele dia, o hino 118 foi cantado, ó! Quão dulce é confiar em Jesus! Enquanto os irmãos entoavam as palavras com fé, Alessandro sentiu as lágrimas escorrerem. Ele não conseguia mais cantar. Estava quebrado. Depois do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam com um aperto de mão sincero, o ancião José o chamou para um canto. Irmão Alessandro, você não está bem. Eu vejo isso há semanas. O que está acontecendo? Alessandro baixou a cabeça. Não conseguia olhar nos olhos daquele homem que, por anos, havia sido um exemplo para ele. Ancião, eu pecado. Gravemente. O ancião não fez drama. Não gritou, não o julgou. Apenas colocou a mão no ombro dele e disse: Filho, Deus não quer a sua condenação. Ele quer o seu coração. Vamos orar. Levou-o para uma saleta pequena, onde só havia uma mesa e 2 cadeiras. Ali, em meio ao silêncio, Alessandro confessou tudo. O adultério, as mentiras, a vergonha. Chorou como nunca havia chorado. O ancião orou por ele com uma fé que Alessandro não sabia mais se tinha. Senhor, este filho teu está perdido, mas tu o conheces. Lava-o com teu sangue, restaura-o, porque sem ti, ele não pode viver. Naquela noite, Alessandro não foi para casa. Foi para o motel onde costumava encontrar a amante. Mas desta vez, não entrou. Ficou do lado de fora, no carro, com as mãos trêmulas no volante. Ligou para ela e, com voz embargada, disse: Acabou. Eu não posso mais fazer isso. Não com você, não com minha família, não com Deus. Ela tentou convencê-lo, mas algo em Alessandro havia mudado.
Ele desligou o telefone, pela primeira vez em meses, sentiu um alívio estranho, como se uma corrente tivesse sido quebrada. Mas o pior ainda estava por vir. Na semana seguinte, a amante, furiosa por ter sido deixada, enviou mensagens para Mônica, contando tudo. Quando Alessandro chegou em casa, encontrou a esposa sentada na sala, com o celular na mão e os olhos cheios de lágrimas. É verdade? Ela perguntou, com a voz quebrada. Ele não teve coragem de mentir novamente. Sim. E eu sinto muito. Mais do que você pode imaginar. Mônica não gritou. Não jogou nada nele. Apenas balançou a cabeça, como se não conseguisse acreditar que aquele era o homem com quem havia se casado na igreja, diante de Deus. Ela pediu que ele saísse. Alessandro obedeceu. Foi para a casa de um irmão da igreja, que o acolheu sem perguntar muito, apenas dizendo: Deus está no controle. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Alessandro. Ele perdeu o respeito dos irmãos da igreja, que, mesmo sem saber todos os detalhes, percebiam que algo grave havia acontecido. O ancião José o chamou para uma conversa séria. Você sabe que, como diácono, seu exemplo é fundamental. O que você fez não afeta só você, mas a igreja toda. Alessandro baixou a cabeça. Eu sei. E eu aceito qualquer punição. Não é punição que você precisa, filho. É restauração. O ancião fez uma pausa. Você vai se afastar do diaconato por um tempo. Vamos orar por você, e você vai buscar a Deus de verdade. Não por posição, não por aparência, mas por salvação. Foi um golpe duro, mas necessário. Alessandro começou a frequentar os cultos como um irmão comum, sentando-se nos bancos de trás, envergonhado. Mas não desistiu. Toda noite, ele orava, às vezes por horas, pedindo perdão. Lia a Bíblia como se fosse a primeira vez, buscando respostas para a dor que havia causado. Um domingo, durante a Santa Ceia, enquanto os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória do sacrifício de Cristo, Alessandro sentiu algo diferente. Não era mais a culpa, não era mais o medo, era uma paz que ele não sentia há anos. Quando o ancião levantou o cálice e disse: Isto é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, Alessandro chorou. Ele entendeu, de verdade, que aquele sangue era por ele também. O milagre não veio de uma hora para outra. Foi um processo. Mônica, depois de muito chorar e orar, decidiu dar uma chance ao casamento. Não foi fácil, houveram noites de discussões, de desconfiança, de dor. Mas ambos começaram a frequentar os cultos juntos novamente, e pouco a pouco, a confiança foi sendo reconstruída. Um ano depois, Alessandro foi batizado nas águas novamente. Não porque o primeiro batismo não valesse, mas porque ele queria selar aquele novo começo. Quando saiu da água, os irmãos o abraçaram, muitos chorando com ele. O ancião José, com os olhos brilhando, disse: Hoje, você nasceu de novo, meu filho. Não como diácono, não como líder, mas como um servo de Deus. Hoje, Alessandro não é mais diácono. Ele é um irmão comum na congregação cristã no Brasil, mas com uma fé que muitos invejam. Ele sabe que não merecia o perdão que recebeu nem de Deus, nem de Mônica, nem dos irmãos. Mas aprendeu que a graça não é sobre merecimento. É sobre amor. Toda vez que canta o hino 34 Eu era pecador, perdido e sem Deus, a ele se lembra de onde Deus o tirou. E quando vê um irmão lutando, aproxima-se com humildade, porque sabe que a queda é rápida, mas a mão de Deus é mais forte. A lição que Alessandro carrega no coração é simples, mas profunda: ninguém está tão perdido que Deus não possa achar. E ninguém está tão sujo que o sangue de Jesus não possa purificar. Mas para isso, é preciso se render. Não há os pecados, não há as desculpas, mas aquele que pode nos levantar do pó e nos fazer sentar nos lugares celestiais. E isso, ele sabe, é um milagre que não tem preço. Hoje, 5 anos depois daquele dia na Universal, Alessandro não é mais o mesmo homem. Não é só porque deixou as drogas, recuperou a família ou até mesmo porque agora é um obreiro dedicado na igreja. É porque ele enxerga a vida com outros olhos, os olhos de quem foi resgatado do abismo, e sabe que cada respiração é uma segunda chance. Mônica, que antes chorava escondido no banheiro, hoje sorria ao ver o marido liderando os cultos de libertação.
Ela mesma se tornou uma intercessora, orando por outras mulheres que chegam à igreja com o coração partido, como o dela já foi. Se Deus mudou ele, pode mudar qualquer um, diz ela, com a mesma convicção que a fez permanecer de joelhos naquela noite em que tudo parecia perdido. Os filhos, que antes tremiam com os gritos do pai, agora correm para abraçá-lo quando ele chega em casa. O mais velho, Pedro, de 13 anos, até já pediu para ser batizado. Pai, eu quero servir a Deus como o Senhor, disse-lhe certo domingo, depois do culto. Alessandro segurou o choro, lembrando-se de como, anos antes, esse mesmo menino se escondia debaixo da cama quando ele chegava bêbado. Hoje, eles oram juntos antes de dormir. Mas o milagre não parou nele. Alessandro começou a visitar presídios, levando seu testemunho para homens que, como ele, achavam que não havia mais esperança. Em uma dessas visitas, conheceu Ricardo, um detento que cumpria pena por tráfico e que, assim como Alessandro no passado, vivia amargurado. Deus não tem perdão para mim, irmão, Ricardo lhe disse, com os olhos cheios de lágrimas. Alessandro segurou seus ombros e olhou nos seus olhos. Se ele perdoou um homem que quase matou a própria família, que traiu, que roubou, que se afundou em drogas, por que não ia perdoar você? Naquela noite, Ricardo aceitou Jesus. Hoje, já em liberdade, ele frequenta a mesma Universal onde Alessandro foi salvo. A vida deles não é perfeita ainda, há contas para pagar, memórias que às vezes doem, e tentações que batem à porta. Mas agora eles sabem, a vitória não depende da força deles, mas daquele que já venceu tudo na cruz. Alessandro gosta de dizer que, se alguém lhe dissesse há 5 anos que ele estaria onde está hoje, ele teria rido na cara da pessoa. Mas Deus não olha para o nosso passado. Ele olha para o nosso coração. E quando a gente se entrega, Ele faz o impossível. Todo domingo, antes do culto começar, Alessandro fica na porta da igreja, cumprimentando os irmãos. Ele procura especialmente por aqueles olhares vazios, aqueles rostos marcados pela derrota. Porque ele sabe, atrás de cada um deles pode estar um milagre esperando para acontecer. E se depender dele, ninguém sairá dali sem ouvir que há esperança. Porque, no fim das contas, a história de Alessandro não é só dele. É de todo aquele que já se sentiu perdido, sujo, sem valor, e descobriu que, para Deus, nenhuma vida está além do alcance de sua graça. E isso, meu irmão, é a maior prova de que milagres ainda acontecem, especialmente quando a gente menos espera. Era uma tarde de sábado quando Alessandro viu um jovem sentado nos degraus da igreja, a cabeça baixa, as mãos tremendo. O rapaz, que não devia ter mais que 20 anos, vestia uma camisa poída e olhava para o chão como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Algo no jeito dele fez Alessandro parar. Era aquele olhar que ele conhecia bem, o mesmo que já tinha visto no espelho anos atrás. Ei, irmão, tudo bem? Alessandro sentou ao lado dele, sem pressa. O jovem levantou os olhos, surpreso. Havia lágrimas contidas, uma mistura de vergonha e desespero. Não, não tá não, a voz saiu trêmula. Eu só, não sei mais o que fazer. Já tentei de tudo. Às vezes a gente acha que esgotou todas as opções, mas esquece da única que realmente importa. Alessandro colocou a mão no ombro do rapaz. Você já tentou deixar Deus resolver? O jovem riu sem graça, enxugando uma lágrima com a manga. Deus? Eu? Ele balançou a cabeça. Eu não mereço nem entrar aqui. O que eu já fiz, ninguém ia me perdoar. Alessandro sorriu, porque aquela frase era como um eco do seu próprio passado. Eu também achei isso um dia. Mas sabe o que descobri? Deus não está esperando a gente se limpar para nos receber. Ele nos limpa quando a gente vai até Ele. Apontou para a porta da igreja. Lá dentro tem gente que já roubou, traiu, se drogou, quase morreu, e hoje está de pé, firme, porque Deus não olha para o que a gente foi, mas para o que a gente pode ser. O jovem hesitou, mas algo na voz de Alessandro o fez se levantar. Dentro do templo, o culto já tinha começado. As vozes se uniam em adoração, e o ar parecia carregado de uma paz que o rapaz não sentia há anos. Quando o pastor fez o chamado para oração, ele não resistiu. Caiu de joelhos no altar, e as lágrimas, dessa vez, vieram sem controle. Senhor, eu não aguento mais, foi tudo que conseguiu dizer. E então aconteceu. Uma corrente de calor percorreu seu corpo, como se mãos invisíveis o envolvessem.
As memórias que o atormentavam às noites sem dormir, as escolhas erradas, a culpa que o sufocava de repente perderam o poder. Não sumiram, mas já não doíam mais da mesma forma. No lugar da angústia, uma certeza inexplicável: você está perdoado. Quando se levantou, o jovem não era mais o mesmo. Os irmãos ao redor sorriam, alguns choravam com ele. Alessandro, que observava de longe, saboreava aquele momento. Mais um, pensou. Mais um que Deus resgatou das trevas. Na semana seguinte, o rapaz voltou. Desta vez, não estava nos degraus, mas dentro da igreja, ajudando a arrumar as cadeiras. E quando Alessandro o viu, sorrindo enquanto conversava com outros irmãos, soube: aquela transformação não era obra do acaso. Era a marca registrada de um Deus que não desiste de ninguém. Porque na Universal, todos os dias, histórias como a de Alessandro e daquele jovem se repetem. Não por mérito de homem algum, mas porque ali, entre as quatro paredes do templo, há um Deus que ainda fala, que ainda toca, que ainda muda destinos. E o milagre não está só em curar doenças ou resolver problemas, está em tirar o coração de pedra e dar um de carne. Está em fazer o perdido se sentir encontrado. E isso, meu irmão, não tem preço. Não tem explicação. Só tem graça. Alessandro não conseguia tirar aquele jovem da cabeça. Cada vez que o via, lembrava-se do dia em que o encontrou chorando nos degraus, quebrado, sem esperança. Agora, ele estava ali, de cabeça erguida, ajudando na obra de Deus como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Mas Alessandro sabia que a batalha não tinha acabado. Porque o inimigo não desiste fácil de quem já foi seu. Uma tarde, enquanto organizavam os folhetos para a próxima reunião, o rapaz se aproximou, com um brilho nos olhos que não estava lá antes. Pastor, eu preciso contar uma coisa, disse ele, com a voz firme, mas ainda com um tremor de emoção. Ontem, minha mãe me ligou. Ela não sabia de nada, só ouviu uma voz dentro dela dizendo: vá buscar seu filho na Universal. Ela chegou aqui sem eu nem saber, e quando me viu arrumando as cadeiras, caiu de joelhos no meio do templo e começou a chorar. Disse que há anos não orava, mas naquela hora, sentiu Deus falando com ela. Alessandro sentiu os olhos arderem. Não era coincidência. Era Deus reconstruindo uma família. E tem mais, continuou o jovem, agora com lágrimas escorrendo. Meu pai, ele é alcoólatra há mais de 20 anos. Nunca quis saber de igreja, nem de Deus. Mas hoje de manhã, ele me ligou. Disse que sonhou comigo dentro de uma igreja, vestindo uma camisa branca, sorrindo. E no sonho, eu falava para ele: Pai, vem aqui. Deus está te esperando. Ele não entende nada, mas disse que vai vir na próxima reunião. Só por causa do sonho. Alessandro abraçou o rapaz, sentindo o peso daqueles anos de dor se transformando em esperança. Não era só a vida daquele jovem que estava mudando, era uma corrente de maldição sendo quebrada. Porque quando Deus toca ele não para por aí. Ele vai até o fim. Naquela noite, durante o culto, o jovem subiu ao púlpito pela primeira vez. Com as mãos trêmulas, seguiu o exemplo de tantos outros que ali já haviam dado seu testemunho. Eu vim aqui para morrer, confessou, com a voz quebrando. Mas Deus me encontrou antes. Eu pensava que não tinha mais jeito, que minha vida era só erro e vergonha. Mas aqui, eu aprendi que Jesus não olha para o que eu fiz. Ele olha para o que eu posso ser nele. O templo explodiu em glórias. Gente que nem conhecia o rapaz chorava, porque ali, todos entendiam: se Deus fizesse por ele, poderia fazer por qualquer um. Não importava o passado, a culpa, ou a profundidade da queda. Na Universal, o impossível vira possível quando a fé encontra a graça. E assim, mais uma história se juntava às milhares que já haviam sido escritas naquele lugar. Não por causa de palavras bonitas ou promessas vazias, mas porque ali, no meio da luta, no meio das lágrimas, Deus ainda age. Ele ainda escolhe os quebrados para mostrar que sua força é perfeita na fraqueza. Porque milagre não é só o que a gente vê. Milagre é o que a gente vive. E naquele templo, todos os dias, alguém vive o seu. Naquela mesma noite, enquanto as glórias ainda ecoavam pelas paredes do templo, um homem chamado Antônio entrou pela porta dos fundos, arrastando os pés como se carregasse o peso do mundo nas costas. Ele não tinha vindo por vontade própria.
foi a esposa, Maria, quem o trouxe, depois de mais uma noite de desespero. Antônio era um homem de poucos amigos, mas de muitos vícios. O álcool tinha roubado seu emprego, sua dignidade e quase sua família. As mãos tremiam, os olhos estavam fundos, e o cheiro de cachaça ainda impregnava suas roupas. Maria, com os olhos inchados de tanto chorar, seguiu ao lado dele, apertando com força a Bíblia que ganhara de uma obreira na semana anterior. Ela não sabia o que dizer, mas sabia que ali era o único lugar onde ainda havia esperança. Quando o pastor o viu, não fez perguntas. Não o olhou com julgamento. Apenas estendeu a mão e disse: Deus te trouxe até aqui por um motivo, irmão. Hoje é o seu dia. Antônio queria rir. Dia dele? Ele não merecia nem estar ali. Mas algo na voz daquele homem o fez sentar no banco da frente, enquanto as lágrimas, que ele jurava não ter mais, começaram a descer sem controle. O culto já tinha terminado, mas o pastor e alguns obreiros ficaram. Eles oraram por ele como se fosse o único na terra. Não eram palavras ensaiadas, eram clamores que vinham da alma, como se estivessem lutando por ele nas regiões espirituais. De repente, Antônio sentiu algo estranho. Não era uma emoção, não era alívio. Era como se uma mão invisível estivesse puxando algo de dentro dele, algo pesado, algo que o sufocava há anos. Ele começou a tremer, e então, sem aviso, vomitou. Não era álcool. Era como se todo o veneno da sua vida estivesse saindo. O cheiro era horrível, mas o alívio era indescritível. Quando terminou, ele se ajoelhou no chão, exausto, mas leve. Pela primeira vez em anos, sua mente estava clara. Eu não sinto mais vontade, ele murmurou, assustado. Não sinto mais nada. O pastor sorriu, com os olhos brilhando. Isso é Jesus, irmão. Ele te libertou. Maria caiu de joelhos ao lado do marido, cobrindo o rosto com as mãos. Ela tinha orado por aquele momento por tanto tempo que quase não acreditava. Mas ali estava, Antônio, de pé, com as mãos firmes, os olhos limpos, e um sorriso tímido no rosto. Não era um homem curado só do vício. Era um homem novo. Nos dias que seguiram, Antônio voltou ao templo todos os dias. Não por obrigação, mas porque não conseguia ficar longe. Cada culto era uma confirmação, ele não era mais escravo. A igreja se tornou sua família. Os obreiros, seus irmãos. E o pastor, um pai que ele nunca teve. Ele começou a trabalhar como voluntário, ajudando outros que chegavam quebrados como ele. Suas mãos, antes trêmulas, agora seguiam firmemente a Bíblia enquanto ele lia versículos para quem precisava de esperança. Um mês depois, Antônio subiu ao púlpito pela primeira vez. Não para pregar, mas para testemunhar. Com a voz embargada, ele contou como Deus o tinha tirado do lixo e o colocado num trono. Não era um trono de ouro, mas um banco na igreja, um emprego honesto, e uma família reunida. Quando terminou, o templo novamente explodiu em glórias. Mas dessa vez, Antônio não chorou. Ele sorriu, porque sabia que aquela não era só a história dele. Era a história de um Deus que não desiste de ninguém. E assim, mais um milagre foi escrito na Universal. Não com fogos de artifício ou propagandas, mas com lágrimas, luta e uma fé que move montanhas. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, Deus continua provando que Ele não muda vidas, Ele recria elas. E para quem acredita, o impossível não é só possível. É certo. O milagre completo. Naquela noite, enquanto o templo ainda vibrava com os louvores, Antônio sentiu um toque no ombro. Era sua filha, Maria, de olhos brilhantes e um envelope amarelado na mão. Pai, achei isso no fundo da sua antiga mala. É a carta que a mãe escreveu antes de ir embora. Tremendo, Antônio abriu o papel desgastado. Eram palavras de perdão, de amor e um pedido: se um dia você encontrar, diga que eu a amo mais que tudo. No domingo seguinte, enquanto Antônio distribuía folhetos na porta da igreja, uma mulher de cabelos grisalhos parou diante dele. Os olhos dela, iguais aos de Maria, se encheram de lágrimas. Antônio? Era Clara, sua esposa, que há anos lutava contra o vício nas ruas. Não por acaso, ela havia ouvido o testemunho dele no rádio, transmitido por um fiel. Deus me trouxe até aqui, sussurrou ela.
para terminar o que começamos. Reflexão final. Às vezes, Deus não apenas restaura o que foi quebrado, Ele devolve com mais beleza. O banco na igreja virou um lar, o emprego honesto, dignidade, e a família, um milagre vivo. Antônio aprendeu que a fé não é esperar pelo impossível, mas confiar que é Ele que faz o impossível. Porque quando Deus recria uma vida, Ele não apaga as cicatrizes, transforma-as em prova de que, mesmo no lixo, havia um trono esperando. Lição: nunca é tarde para Deus. O que o homem descarta, Ele recolhe. E o que o mundo chama de fim, para Ele é só o começo.